Fala, meu povo, espero que vocês estejam bem. Tô passando aqui para falar sobre um dos assuntos pedidos para essa semana, que é inteligência e gestão emocional. Vamos lá então? Quando a gente fala de inteligência emocional, nós estamos falando de 2 dos 9 tipos de inteligência que todos nós temos em nós. Esses 2 tipos de inteligência que formam a nossa inteligência emocional são a nossa inteligência intrapessoal, que é a inteligência sobre o que nós sabemos a respeito de nós mesmos, e também a nossa inteligência interpessoal, que está relacionada à forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. O que é inteligência, então? Inteligência é a nossa capacidade de resolver problemas, conflitos, de lidar com as adversidades da vida, de solucionar diversas questões, sejam elas positivas ou negativas. Então, a inteligência intrapessoal é a minha capacidade de resolver problemas em relação a mim, ao modo como eu me sinto, ao modo como eu me percebo, e a minha inteligência interpessoal de resolver problemas nos meus relacionamentos cotidianos, sejam ele no meu ambiente de trabalho, sejam ele dentro da minha casa, com as minhas amizades, enfim. Quando a gente fala em inteligência emocional, a gente está falando sobre o desenvolvimento de 5 grandes pilares. O primeiro deles é o nosso autoconhecimento. O que é que eu sei sobre mim? Os gatilhos que eu tenho quando determinadas coisas acontecem? Como que eu percebo as minhas reações emocionais diante das situações que me acontecem? Então, o autoconhecimento eu conheço os meus pontos de melhoria, os meus defeitos, os meus pontos fortes, as minhas potencialidades. Eu conheço o que eu gosto, o que eu não gosto, os meus limites em relação a tudo que acontece no meu cotidiano. Existem várias formas da gente desenvolver esse autoconhecimento. O segundo ponto é a minha autogestão. O que eu faço com tudo isso que eu sei sobre mim nas vezes em que surgem situações cotidianas, tanto de emoções positivas quanto de emoções negativas? Como é que eu gerencio o meu emocional nas situações de estresse, nas situações de frustração, nas adversidades? Então é saber colocar em prática o nosso autocontrole. Eu tô com raiva. O que eu faço quando eu tô com raiva? Eu tô triste. Como que eu controlo a minha tristeza? Eu não vou conseguir controlar a minha emoção, mas eu vou com certeza conseguir escolher bons comportamentos para agir diante dessas circunstâncias. Isso é o nosso controle, isso é a nossa autogestão. É o que a gente escolhe de comportamento a partir daquilo que a gente sente. O terceiro pilar é a nossa automotivação. O que é que nos motiva? O que é que nos instiga a continuar? O que é que vem para nós como aquilo que é o motivo pelo qual a gente acorda todos os dias, a nossa motivação de vida, o nosso propósito. E essa motivação, ela precisa ser intrínseca, vir de dentro. Por isso que é tão importante a gente fazer coisas que a gente gosta, estar com pessoas que a gente gosta, para que a gente consiga se automotivar nessas relações e nessas tarefas cotidianas que a gente realiza. Esses 3 aspectos têm a ver com a nossa inteligência intrapessoal. Agora vamos para os pontos da nossa inteligência interpessoal, que é a nossa capacidade de empatia. Algumas pessoas vão dizer que empatia é se colocar no lugar do outro, conseguir perceber esse outro. Eu gosto muito de uma definição do Marshall Rosenberg, o pai da comunicação não violenta, quando ele fala que empatia é a gente ter a humildade de reconhecer que a gente não tem controle sobre as outras pessoas. A gente tem controle sobre a gente. A gente tem consciência dos nossos sentimentos e das nossas necessidades, mas quando envolve o outro, eu não tenho controle sobre o que o outro sente, sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro faz. E a nossa capacidade de empatia está em reconhecer que o outro é o outro e que muitas vezes esse outro precisa do nosso olhar empático. A gente se conecta com as emoções do outro, a gente se conecta com as dificuldades pelas quais o outro passa. Muitas vezes a gente vai para um nível profundo de empatia, que é a compaixão, que é quando a gente quer realmente pegar na mão daquela pessoa e tirá-la daquela condição de vida difícil que ela está vivendo. Então essa é a nossa capacidade de empatia. E o próximo pilar é
o pilar que traz as nossas habilidades de relacionamento. O que são as nossas habilidades de relacionamento? Os cuidados que a gente tem nesse relacionamento, os cuidados com a nossa fala, com o nosso hábito de ouvir, os cuidados que a gente tem também na nossa forma de se comunicar, na nossa forma de agir com o outro, agindo ali sempre com um olhar mais cooperativo, um olhar de contribuição, entendendo que nós não somos seres sozinhos, nós somos seres coletivos, nós somos seres sociais. E quanto melhor for a nossa habilidade de relacionamento com essas outras pessoas, quanto mais a gente conseguir colocar em prática a nossa empatia e a nossa capacidade de viver bem e de forma harmônica com as outras pessoas, maiores serão os nossos índices de bem-estar. Espero ter ajudado vocês aí com essas informações sobre inteligência e gestão emocional. E eu volto uma outra hora para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Um grande beijo!